O vírus contamina pelos olhos, ouvidos, línguas, narizes, fios elétricos, ondas sonoras, vírus conduzidos a cabo, UHF, antenas, agulhas, mangue. Ele inovou junto com Chico Science no Mangue Beat, movimento que revolucionou a cena musical em Pernambuco. No refrão de hoje, eu tenho a honra de conversar com o vocalista da Mundo Livre S.A., Fred 04. Fred, que prazer falar com você. Da onde você está falando? Oi, Andréa, prazer imenso é nosso aqui. Estou falando de Recife, aqui é um bairro central, aqui chama Ilha do Leite. E para mim, eu agradeço demais já de antemão o convite para estar aqui na TV Justiça com vocês. Quem agradece é a gente. Eu queria logo te perguntar, como é que você tem vivido essa pandemia, como a Mundo Livre S.A. Tem vivenciado, né, essa ausência dos palcos? É uma nova forma de comunicação? A gente teve que se adaptar, né? Todo mundo na banda cumprindo totalmente, rigorosamente a questão do isolamento social. E aí, eu tanto já fiz, no início da pandemia, fiz algumas lives sozinho, tocando violão e tal, mostrando trabalhos até, às vezes, alternativos, intimistas e tal, coisas até inéditas. A gente participou de um festival chamado Uihu, que em 2019 a gente foi uma das atrações do palco principal aqui em Recife, que teve Jorge Ben, teve Baiana System, teve um monte de gente bacana. E uma coisa interessante é que, além do Mundo Livre, a pandemia me proporcionou colocar, digamos assim, fazer o parto, digamos assim, de um projeto que a gente vinha num processo de embrionário já de algum tempo, experimentando em alguns lugares mais intimistas e tal, que é um projeto chamado Sanalfabet, que são minhas ideias mais experimentais no violão e às vezes até no cavaquinho e tal, que não se encaixam muito na linguagem do Mundo Livre. Então é assim, a gente vai fazendo do limão à limonada, né? Tem que se adaptar e como cidadão também é aquela história. Eu mesmo nunca tinha usado o aplicativo para comprar nada, eu sempre nunca foi muito meu perfil esse, mas também aprendi a usar esses aplicativos. É um fenômeno que pegou muita gente de surpresa, porque muito mais pessoas em casa e muitas mais pessoas tentando pelo menos cumprir o isolamento, e uma das formas de suportar é justamente séries, né? Netflix, Spotify, todos esses lances de consumo em casa, né? De cultura em casa, se tornaram, até a gente tem notícias, acompanha aí, que a pandemia tornou alguns bilionários mais bilionários, porque quem presta esse tipo de serviço de fornecer conteúdo online se deu muito bem, né? Com certeza. Agora sim, vamos falar do seu começo na música. Eu sei que você toca vários instrumentos. Como é que começou essa história? E também participou de saraus aí no início, né? De tudo. Como é que foi essa história? Eu comecei tocando piano, na verdade. Meus pais, em Jaboatão dos Guararapes, que é um município aqui da área metropolitana do Recife, 20 e poucos quilômetros da capital. Ninguém da família tem perfil ligado à música, mais profissionalmente, mas meu pai tinha um vozeirão absurdo, adorava cantar nas reuniões. Ele tinha uma voz muito boa mesmo, gostava de seresta e ouvia muito música em casa. Ele gostava de Jair Rodrigues, muito samba, Niltinho, Elza Soares,
e boleros também, e seresta, né? Nelson Gonçalves, Altemar Dutra. E, a partir de um momento, ele começou a gostar de Jorge Ben também. E aí, um álbum que ele comprou em 74, quando fez 10 anos do Mais Que Nada, Jorge Ben gravou, lançou aquele disco Tábua de Esmeraldas. E aí meu pai comprou, isso entortou a minha cabeça. Eu tinha 12 anos na época. Então, como eu estava falando, eu tinha começado, meus pais não tinham ligação profissional com música, mas amavam música. Claro. E aí minha mãe me arrumou uma professora de piano quando eu tinha, eu acho que 7, 8 anos. E aí, mas era uma professora com muito ortodoxa, aquele método muito de conservatório e tal, e eu queria tocar Jovem Guarda no piano, ela não deixava, não sei o quê. Aí eu abusei do piano, cheguei a participar de saraus, aquelas coisas familiares, né? Passei um tempo sem poder ter aula porque tive uma hepatite e eu tive que ficar algumas semanas de repouso e abandonei o piano. Hoje me arrependo demais porque não posso ver um piano na minha frente que fico louco. Então, no último disco do Mundo Livre, eu gravei 2 músicas no piano, inclusive. Mas me arrependi, mas, por outro lado, quando eu estava falando, quando tinha 12 anos, descobri Jorge Ben e descobri aquele violão infinito de Jorge Ben, absurdo, e aí consegui convencer meu pai a me dar um violão, aprendiz, um violão daqueles menores, né? E daí nunca mais parei. Tirava as músicas de Nile Rodgers, do Chic, no violão, assim como tentava tirar as músicas do Led Zeppelin e tudo, mas sempre fui muito tímido. Nem mesmo nas reuniões de casa, meu pai queria que eu mostrasse as coisas minhas, tal. Eu não tinha coragem, eu era muito tímido. E por isso que eu não fiz aquele circuito da noite, né? De bar, de ir para barzinho, ficar tocando. Eu nunca tive essa coragem. A minha estreia realmente nos palcos já foi com banda, porque a banda ameniza essa história daquele você encarar uma plateia assim, né? Bom, Fred, a gente vai ter que fazer um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta falando aí seu começo na Mundo Livre S.A. e também no Mangue Beat. Primeira parada do refrão, já a gente volta. Fique com a gente. O recado é o seguinte: a hora é agora e vamos que vamos. De volta com o refrão, hoje eu converso com o vocalista da Mundo Livre S.A., Fred 04. Fred, como é que foi aí a tua trajetória até o Mundo Livre S.A.? Teve também jornalismo no meio do caminho, teve também o punk rock que te inspirou? Conta pra gente. Bom, eu comecei a tocar guitarra em 82, por aí. Sempre ficava exercitando no violão. E a primeira guitarra nem era minha, foi num restaurante que tinha música ao vivo e a banda local fazia intervalos e oferecia para quem quisesse tocar, enfim. Daí eu não consegui mais largar a guitarra. E aí já montei uma banda chamada Trapaça, né, com 2 irmãos e mais uns colegas da praia. Isso já morava em Candeias. Meu irmão era o baixista. E aí virou uma banda de punk rock. Na verdade, o Trapaça era pós-punk. E aí a gente ensaiou, compôs algumas músicas, mas nunca chegou a estrear o Trapaça. Por quê? Um amigo voltou de São Paulo na época do punk da periferia, né?
e trouxe discos de hardcore, de punk, discos do Inocente, do Olho Seco, das bandas da periferia de São Paulo. E aí a gente enlouqueceu com aquilo, e o Ultrapassa acabou se dando origem a 3 bandas de hardcore. E aí eu montei uma chamada Serviço Sujo. Também passou por esse processo de compor um repertório e tal, mas não tinha espaço para tocar esse tipo de som em Recife. E cheguei a ser convidado para uma outra banda chamada Câmbio Negro HC. Acabei meio que desencantando dessa militância, entre aspas, no punk rock, para fundar a Mundo Livre S.A. em 84. E aí o lance era o seguinte, era manter uma provocação nas letras, uma atitude oriunda do punk, na coisa da ação direta, da provocação, da anarquia, mas musicalmente incorporar outras influências, se libertar, entre aspas, das amarras do hardcore. Eu passei no curso de comunicação social da UFPE e, paralelamente, eu mantinha a banda como um projeto de garagem e ensaiava quando dava, porque nem garagem a gente tinha. Na verdade, ficava assim, ocupando, entre aspas, o consultório médico no fim de semana de um dos caras lá que era colega. Então, enfim, era ocupando porões, não só do bairro, mas às vezes a gente ia para Boa Viagem porque um sótão do prédio estava desocupado. Enfim, Chico Sá, o grande jornalista e poeta, escritor, foi meu colega de UFPE. Ele é cearense, mas ele fez faculdade em Recife, morava, inclusive, na Casa do Estudante. Ele foi um dos primeiros entusiastas do Mundo Livre. Inclusive, uma das músicas dos primeiros discos do Mundo Livre, chamada Bolo de Ameixa, é parceria com Chico Sá. Enfim, então, a gente fazia, tinha um projeto no Centro de Artes de Comunicação da UFPE, chamado Encontro às 13, esse tipo de coisa. A gente tinha meia dúzia de fãs durante esse período de garagem. Até que, quando conheci o Chico, foi na época que eu estava me formando na faculdade. Esse é o Chico Sainz, né? Chico Sainz, a gente começou a experimentar nos últimos períodos da faculdade, experiências de jornal laboratório. A gente chegou a ter um jornal chamado A Brecha e depois queria montar um jornal chamado Gueto. E nessa coisa de pesquisar a cultura de periferia, conheceu a turma que se encontrava no centro da cidade, no Parque 13 de Maio, no auge daquele lance da breakdance e tal, do hip-hop chegando no Brasil. E Chico Sainz, junto com Jorge do Peixe, junto com DJ Spider e outros MCs da época, se encontravam numa roda ali aqui no centro do Recife, no Parque 13 de Maio, nos fins de semana. E aí, através desse nosso interesse universitário, de conhecer culturas de periferia e tal, foi que eu acabei esbarrando em Chico. Chico descobriu que eu tinha uma banda, e aí foi isso. Ele na época, estava montando a primeira banda dele, que era Orla Orbe, que era uma banda de hip-hop, e aí eu comecei a frequentar os ensaios das bandas dele, e ele começou a frequentar o ensaio do Mundo Livre, e aí a gente teve essa ideia de fundar, em volta de 92, por aí, um evento itinerante chamado Viagem ao Centro do Mangue. E de onde partiu a ideia do Mangue Beat? A música, de onde saiu essa história? O Chico, ele respirava a música, ele frequentava baile funk desde a adolescência, adorava, como eu falei, era membro de uma gangue, entre aspas, de hip hop, e aí ele tocava percussão junto com outros moradores ali da comunidade de Peixinhos, Água Fria, e que é uma das regiões mais carentes, mais de situação de risco do Recife. Então, Gilmar era dali da região e tinha esse trabalho com o Lamento Negro, era um bloco que saía em Olinda, no Carnaval e tudo. E Chico
através de Gilmar, vou lá conhecer o trabalho de vocês e tal. Aí ficou encantado assim, com o som dos tambores, embora não era ainda a alfaia de maracatu, eram tambores influenciados pelo Olodum da Bahia. E aí convidou Lúcio Maia e outros caras do Loustal a ir lá em Peixinho, no W Malungo, leva a guitarra lá, Lúcio, e vamos ver o que é que dá. E aí juntou a química do Loustal, que era uma banda de rock, de psicodelia, com os tambores do Lamento Negro, né? que tocava mais samba reggae, mas Chico incentivando a tocar mais funk, a tocar mais som universal, assim, tal. E daí eu fui a um dos primeiros ensaios e fiquei abismado com aquilo. E aí as outras bandas, né? Tinha Mundo Livre, tinha Vinícius Enter, tinha outros caras incentivando aquilo ali, embora o Mundo Livre já vinha há anos na garagem fazendo um outro tipo de som. Então, quando o Chico viu que a gente estava querendo chegar junto, a gente teve uma ideia de fazer o seguinte: o mangue pode ser um conceito diferente da Bahia, que tem uma pegada só, uma batida só, que é a Axé Music dominando tudo. A gente ficava chocado em saber que, por exemplo, artistas como Moraes Moreira nem tinha espaço no Carnaval da Bahia, porque a Axé Music era como se fosse uma monocultura que dominava tudo. A gente se convenceu de que o Chico tinha que preservar um som original dele, o Mundo Livre tinha que preservar seu som. A gente criou um conceito de cena musical baseado na diversidade, inspirada na diversidade biológica dos manguezais. Expandir a cultura do Recife, dar visibilidade a toda essa diversidade musical do Recife. E os poderes de overdrive, impressionantes esculturas de lama. E os poderes de overdrive, impressionantes esculturas de lama. E ela não comigo, caminho, boca, botei meu lambinho, o mulambo já voou, caiu lá no calçamento, menos só do meio dia, o carro passou por cima e o mulambo ficou lá. Mulambo eu, mulambo tu, mulambo eu, mulambo tu. Era berço do frevo, do maracatu, do coco, da ciranda, e aí juntar todo esse som roots que estava um pouco menosprezado, né, pelo circuito da música, e redimensionar essas raízes de toda a diversidade musical de Recife. Essa era a ideia. Bom, a gente vai ter que fazer agora o intervalo, vamos falar um pouco mais sobre esse manifesto que tem a ver com o Mangue Beat no próximo bloco. Mais uma parada do refrão, já já a gente volta. Fique com a gente. Como eu queria ter a expressão exata pra confessar o que nunca disse a ninguém. Do fundo da minha gônada, eu lhe juro, meu bem, eu prefiro você a qualquer vira-lata. Juro por Deus que eu prefiro você. Eu prefiro você a qualquer vira-lata. A qualquer. De volta com o refrão, hoje eu converso com o vocalista da banda Mundo Livre S.A., Fred 04. Fred, me conta aí esse manifesto Caranguejos com o Cérebro, que foi para todas as redações. Ele acabou inaugurando, né, marcando na história o movimento Mangue Beat. Você acha que foi a partir daí que as pessoas tomaram conhecimento dessa história toda? É até curioso que a gente que tinha essa formação de comunicação social, eu tinha tido até estágio já em redações e tal, mas a gente já tinha feito alguns shows itinerantes desse projeto
Viagem ao Centro do Mangue, já tinha tocado em Olinda, já tinha tocado no bairro do Pina, já tinha tocado no bairro da Madalena, juntando cada vez mais gente, isso em 92. E a gente incorporava não só um linguajar, ele ficava inventando gírias do mangue, chamava um de Guaratu, chamava o outro de Guajá, e aí assim, criava músicas e letras falando desse universo dos manguezais. A gente foi criando esse conceito de cena, mas não tinha ainda nada, a imprensa não tinha recebido nada ainda. Caiu essa ficha quando eu fui demitido do meu emprego de repórter, que eu trabalhei como repórter de TV. Aí, aquela história, né? 2 anos e tanto, aquela rotina meio até opressora de repórter, 3 textos por dia, não sei o quê, sem poder usar muito figuras de linguagem, limitado, né? O texto. Aí foi demitido, e foi justamente com esse período do ócio criativo que caiu essa ficha de que não tinha ainda o texto, um release para mandar para a imprensa. E aí parei para escrever. Aí pensei essa história de Caranguejo com Cérebro, que era o nome de uma das músicas de um parceiro nosso, Vinícius Enter. E aí comecei com aquela história. O começo mesmo do release falava da parte biológica dos manguezais. Estuário, porção terminal de rio ou lagoa. Eu tinha escrito uma pesquisa, eu tinha feito uma pesquisa sobre manguezais para um trabalho, um documentário para a TV Viva, que era uma produtora independente lá. E aí estava com essas coisas na cabeça e comecei a falar dos manguezais e comecei a fazer a metáfora disso com a diversidade do Recife e tal. E aí coloquei emergência, um choque rápido, né? O Recife morre de infarto. Aí comecei a dizer que tem que injetar energia nas veias da cidade, que eram os manguezais, os rios, enfim. Eu fico até arrepiado lembrando isso, porque foi um trabalho muito intimista, porque juntei toda aquela vontade de escrever metáforas e figuras de linguagem que eu tinha reprimido durante anos e anos na labuta da redação, e juntando aquilo com toda a cena inspiradora do Mangue Beat. E daí surgiu esse release. Uma equipe da MTV estava em Recife para fazer uma outra produção e tal, mas um cara de uma rádio estava com esse release, entregou para essa equipe da MTV, que eles ficaram loucos. E aí aquilo ali foi para São Paulo. Enfim, aí virou, depois acabou entrando na capa, no encarte do primeiro disco do Nação Zumbi, da Lama ao Caos, e foi traduzido, como era pela Sony, foi lançado em dezenas de países e foi traduzido em diversos idiomas, e isso mudou a minha vida. Me arrepio quando eu lembro que uma tarde que eu tinha ali 30 anos, e foi como um mero texto de 2 laudas pode mudar tanta coisa na sua vida. Agora, 30 anos de Mundo Livre S.A. também. Você sempre criou aí nas suas músicas personagens fictícios. Eu queria que você me fizesse aí um resumo de como foi todo esse período, essa abordagem criativa que você sempre fez. Valeu a pena? Um das artifícios de narrativa que eu gosto muito é inventar personagens. E até porque um dos meus grandes ídolos na música, Jorge Ben, tem muito essa história, né? Essa menina, mulher da pele preta, dos olhos azuis. Tem namorado da viúva, o namorado da viúva passou por aqui. Eu inventei, por exemplo, uma coisa que marcou muito, foi uma personagem que virou o título do álbum, que é O Outro Mundo, de Manuela Rosário. Eu tinha tocado no México, em Guadalajara, e aí misturei a história usei o personagem de Manuela Rosário, que estava presente em várias faixas do álbum, com a história de um cacique que foi assassinado em Pesqueira, em Pernambuco. E aí juntei a história de Manuelita com o Chicão Chucuru, e muita gente achava que tudo isso tinha acontecido, porque Chicão era uma figura
que ganhou as manchetes dos jornais, virou um clipe do Mundo Livre. Então, assim, a Manuela Rosário, muita gente achava que existia mesmo, porque eu gostava de misturar fatos reais com ficção nas músicas. E tem Ela é Indie, de um disco de 2011, Ela é Indie, que é uma menina que uma música que brinca com as tribos urbanas do Recife, né? Tem uma música chamada O Velho James Brown, tem James Brown também. O velho James Brown já dizia que tira onda com o episódio da morte de James Brown, que ele demorou muito para ser enterrado, porque apareceram vários filhos e vários testes de DNA apareceram, e eu usei essa história para criar esse personagem, o velho James Brown já dizia a NET, não leve a mouse, não. Então, eu acho que é um artifício muito bacana e que eu uso, como eu falei, desde adolescente, desde a época de faculdade. A gente tem um privilégio de contar com uma legião de fãs que são muito engajados. A gente consolidou uma legião muito fiel, muito envolvida, muito engajada. Estamos agora com mais de 210 mil seguidores, ouvintes mensais no Spotify. Fred, o programa está no fim, né? Eu queria que você dissesse aí, você e Chico Science revolucionaram a cena musical e projetaram aí o Mangue Beat para o Brasil e para o mundo. Você acha que vocês fizeram essa revolução? Bom, eu acho que a gente apareceu num momento que o cenário musical do século XX, né, que a gente apareceu na última década do século XX, pedia uma nova configuração da cena pop brasileira. A gente vivia um momento em que teve aquele cenário do rock dos anos 80 no Brasil, Rock Brasil, que eram muitas bandas com muita qualidade e tal, mas que eram formatos muito quase papel carbono de alguns formatos europeus ou americanos e tal. Não tinha uma coisa com a linguagem mais brasileira. E aí eu acho que a gente chegou nesse momento trazendo um cenário onde Recife foi redescoberto, né? São várias coisas. E sem falar que depois do segundo disco do Nação Zumbi, você viu um fenômeno que se espalhou primeiro pelo Brasil e depois no mundo todo, que foram novos maracatus sendo surgindo. Tem maracatu em vários bairros de São Paulo, né, que desfilam. Antigamente vinha para Recife desfilar no Carnaval, mas agora já desfilam no Carnaval de São Paulo. O disco da Lama ao Caos foi o disco da Sony de 94, lançado em mais países do mundo. E lá estava o meu textinho, lá, o Caranguejos com Cérebro, em várias línguas. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente trouxe uma coisa que eu acho bacana para as gerações novas de Pernambuco e do Nordeste, por exemplo, é que o público que da minha geração, que cresceu aqui em Recife, ficavam muito fascinados com tudo que vinha de São Paulo, do Rio e tal. E a gente trouxe para a cultura musical de Pernambuco, da gurizada, essa autoestima. Essa coisa de valorizar artista local e valorizar a diversidade, eu acho que foi o grande legado que o Mangue Beat deixou para as novas gerações, não só de Pernambuco, como para o Brasil todo. Fred, eu te agradeço muito pela participação no Refrão. E posso te dizer, o Mangue Beat não é só um movimento, é um novo estilo musical que eu tenho muito orgulho de ter sido criado aqui no Brasil. Muito obrigada. Obrigada pela Mundo Livre S.A., obrigada pela participação aqui no Refrão. Eu que agradeço essa oportunidade, parabéns por essa janela que você abre para toda essa diversidade cultural do Brasil. E eu mando um beijo aí para todos os ouvintes e telespectadores aí da TV Justiça e convido para acompanharem as redes do Mundo Livre, lá, Spotify, o canal no YouTube,
Instagram. Até a próxima, estou sempre disponível aí, assim que sempre que convidarem, a gente vai estar aqui. Tá certo. Esperamos que seja pessoalmente, né, Fred? Espero, né, o mais breve possível. É isso aí. Valeu! A gente fica por aqui, o programa terminou. Você acompanha a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Tem também o Instagram, @TV Justiça Oficial. Semana que vem eu te espero, tem mais refrão. Você fica agora com o som de Fred 04 à frente da Mundo Livre S.A. Tchau! Deus.